Vamos dar início a mais um vídeo do nosso curso, conteúdo do módulo 3. Estamos falando de transformações lineares. Hoje vamos abordar um pouco a relação entre as transformações lineares e matrizes. Inicialmente consideramos o seguinte exemplo. A transformação linear, domínio R2 contra o domínio R3, que é dada por t de xy igual a x mais y, x menos y, 2x mais 3y. Então, se a gente considerar aqui, nesses espaços, as bases canônicas, base canônica em R2, 1, 0, 0, 1, e a base canônica em R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, a gente pode ver esses vetores e a imagem desses vetores em termos das suas coordenadas. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem aqui, as coordenadas da imagem do vetor xy, como a gente está com a base canônica aqui, é a matriz coluna, com 3 linhas, x mais y, x menos y, 2x mais 3y. Isso aqui são as coordenadas da imagem com respeito à base canônica. E a gente pode escrever essa matriz coluna como sendo o produto dessa matriz 3 por 2, 1, 1, 1 menos 1, 2, 3, pelas coordenadas de um vetor xy com respeito à base canônica do R2. Então a gente tem que as coordenadas da imagem de um vetor xy com respeito à base canônica em R3 é igual ao produto dessa matriz pelas coordenadas do vetor xy na base canônica de R2. Por outro lado, se a gente tiver agora, então, dado uma matriz, dado uma transformação linear, a gente consegue enxergar essa transformação linear, quando colocamos essa transformação linear em termos de coordenadas, como um produto matricial. Por outro lado, se a gente tem uma matriz e tem uma base, a gente consegue definir uma transformação linear a partir dessa matriz. Então, a gente pode definir uma transformação aqui, nesse caso, de R2, em R2, que está associada a essa matriz de que forma? Então, a gente pega a matriz e multiplica pelas coordenadas de um vetor com respeito à base canônica, porque a gente tem aqui uma nova matriz coluna, que vai ser justamente as coordenadas da imagem desse vetor com respeito também à base canônica. Então, a gente vai definir esse produto matricial e induz a seguinte transformação linear em R2. T de xy é igual a 2x mais y, x mais y. Então, dado a transformação linear, a gente consegue enxergar essa transformação linear como um produto matricial, considerando aí as matrizes coluna que representam as coordenadas dos vetores envolvidos, a imagem e no domínio com respeito a alguma base fixada, uma base fixada no domínio, a base fixada no contradomínio. E dado a matriz, a gente também consegue induzir uma transformação linear nos espaços adequados a partir das coordenadas da base canônica, pegando o produto dessa matriz pela matriz coluna que representa as coordenadas do vetor na base respectiva. Então, em geral, o que a gente vai fazer justamente é isso. Dado a transformação linear, a gente consegue associar, dado a transformação linear e fixada das bases do domínio contra o domínio, a gente consegue extrair uma matriz que está associada a essa transformação linear. E a atuação dela, justamente, o produto dela pelas coordenadas do vetor no domínio, resulta justamente nas coordenadas do vetor no contradomínio. Vamos agora verificar como é que a gente pode encontrar, dado uma transformação linear, como é que a gente pode determinar a matriz que está associada a essa transformação. Então vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Temos uma base do espaço vetorial de matriz de 2 por 2 com entradas reais, a base B, e também fixemos aqui uma base C do espaço vetorial de polinômios de grau menor ou igual que 2. Então, a base B do espaço vetorial de matrizes, 2 por 2, formada pelas matrizes 1, 1, 1 e 1, matriz 0, 1, 1 e 1, a matriz 0, 0, 1, 1 e a matriz 0, 0, 0, 1. Então, isso aqui é um conjunto que é linearmente independente e é gerador no espaço de matrizes 2 por 2. E aqui a gente tem um conjunto de polinômios, que é uma base, 1 mais t quadrado e t mais t quadrado. Ou seja, um conjunto que é linearmente independente e gerador para o espaço P2. Então, para a gente definir uma transformação linear aqui, tem como domínio o espaço de matrizes 2 por 2, no espaço de matrizes de polinômios de grau menor ou igual que 2, basta que a gente defina as imagens dos vetores dessa base. Então, vamos considerar aqui a transformação linear que pega o primeiro vetor da base e leva no polinômio 2 mais 2t mais 2t quadrado. O segundo tem como imagem 1 mais 2t mais 2t quadrado. O terceiro vetor da base tem como imagem t mais 2t quadrado. E o quarto vetor da base tem como imagem o vetor t
quadrada. Então, temos aqui definida uma transformação linear. Não definimos a lei, mas definindo as imagens dos valores dos vetores da base, a gente tem bem definido uma transformação linear, nesse caso aqui que a gente está chamando de T. Então, queremos ver como é que vamos determinar a matriz que está associada a essa transformação linear. Lembra que quando a gente quer encontrar a matriz que está associada a isso, a gente sempre tem que falar em termos de coordenadas. Então, a matriz aqui nesse caso vai ter que estar associada às bases B e C. Então, o que a gente vai querer fazer justamente é enxergar aqui cada imagem de qualquer vetor com as coordenadas com respeito à base C. As coordenadas na base do contradomínio, que nesse caso é P2. Em particular, aqui a gente tem que as 4 imagens aqui dos vetores da base, ele pode escrever, né, em função das bases da base C, com as seguintes coordenadas. O vetor T de 1, 1 e 1 é o vetor de coordenadas 1, 1 e 1 na base C de P2. A imagem da matriz 0, 1, 1 e 1 é o vetor de coordenadas meio, meio e 3 meios com respeito à base C. Analogamente aqui, para o terceiro vetor da base de M2, 2, a gente tem que é o vetor de coordenadas menos meio, meio, 3 meios para a base C. E, por fim, a imagem do vetor 0, 0, 0, 1 é o vetor de coordenadas menos meio, meio e meio para a base C. Então, aqui a gente escreveu as imagens dos vetores da base do espaço de matrizes como combinação linear dos elementos da base do espaço de polinômios, a base C que a gente definiu previamente. Então, dado agora uma matriz qualquer, o que a gente quer é escrever a imagem dessa matriz como combinação linear dos vetores dessa base C do contradomínio. Então, a gente vai observar que, primeira coisa, que um determinado vetor x, y, z e w, com respeito à base do espaço de matrizes, ele tem como coordenadas, a primeira coordenada aqui é x, y menos x, z menos y e w menos z. Então, escrevemos esse vetor como combinação linear da base do espaço de matrizes. Então, se a gente aplicar agora a transformação linear a esse vetor x, y, z, w, por propriedade, por definição da transformação linear, a gente tem que essa imagem é justamente x vezes a imagem do primeiro vetor, mais y menos x vezes a imagem do segundo vetor da base, mais e menos y vezes a imagem do terceiro vetor, mais w menos z vezes a imagem do quarto vetor. Uma vez que transformação linear transforma somas em somas e produto por escalar em produto por escalar. Então, a transformação linear dessa soma é a soma das imagens de cada parcela dessa soma, e depois o produto a gente pode tirar a constante e aplicar a transformação linear ao vetor que está aqui. Então, isso aqui é a definição da transformação linear. Então, se eu tenho x, y, z e w igual a essa combinação linear, a imagem de x, y, z, w é justamente essa combinação linear. Agora, se a gente voltar um pouco aqui, a gente observa que já escrevemos os vetores, as imagens dos vetores da base como combinação linear dos vetores da base C. Então, substituindo aquelas combinações lineares nessa expressão, a gente quer escrever essas coordenadas com respeito à base, então a gente tem que fazer surgir aqui os elementos da base de C. Uma vez que a gente conseguir escrever isso como combinação linear dos vetores da base de C, como essa combinação linear é única, a gente já determinou as coordenadas desse vetor com respeito a essa base. Então, só substituindo, aqui é o t de 1, 1, 1, 1, aqui é o t de 0, 1, 1, 1, aqui é o t de 0, 0, 1, 1, e aqui é o t de 0, 0, 0, 1. Ou seja, a imagem do primeiro vetor da base, a imagem do segundo vetor da base, a imagem do terceiro vetor da base e a imagem do quarto vetor da base. Todos eles escritos aqui como combinação linear dos vetores da base C do contradomínio. Então, só reescrevendo isso daqui para a gente conseguir identificar quais são os coeficientes dessa imagem com respeito à base, ou seja, escrevendo tudo aqui em função de 1 mais t, de 1 mais t ao quadrado e de t mais t ao quadrado. Reorganizando, então, essa soma, esse produto aqui, a gente chega à seguinte coisa.
Então, o coeficiente aqui de 1 mais t é justamente 1 vezes x, mais meio y menos x, mais menos meio vezes e menos y, menos meio w menos e. Os coeficientes aqui com respeito a 1 mais t quadrado e t mais t ao quadrado. Então, observe que o que a gente está escrevendo aqui, que está aparecendo em azul e vermelho, são justamente as coordenadas do vetor do domínio com respeito à base do domínio. E em vermelho aqui a gente tem as coordenadas das imagens dos vetores da base com respeito à base C do contradomínio. Então, isso daqui, de fato, gera um produto matricial. Esses produtos aqui, a gente pode ver eles como um produto matricial. Então, de fato, o que a gente tem aqui, vai ter aqui a imagem de x, y, z e w com respeito à base C, é o produto dessa matriz o vetor de coordenadas aqui na base B do domínio. Observe que o que aparece aqui nessa matriz como coluna são justamente as imagens de cada vetor da base B. Então, o que a gente tem aqui, essa coluna 1, 1 e 1, são justamente as coordenadas da imagem do primeiro vetor da base com respeito à base C. Aqui são também as coordenadas da imagem do segundo vetor da base com respeito à base C, coordenadas da imagem do terceiro vetor com respeito à base C e coordenadas do quarto vetor com respeito à base C. Então, vemos que para podermos encontrar a matriz associada a uma transformação linear, o que a gente precisa a primeira coisa que a gente tem que estar fixado as bases do domínio e do contradomínio, e depois basta que a gente calcule as imagens de cada vetor da base do domínio e determinemos as coordenadas com respeito à base do contradomínio. Cada matriz coluna dessa vai compor a coluna da matriz que vai estar associada a essa transformação linear com respeito a essas bases. Então, em geral, o que a gente tem é justamente isso. A gente tem uma transformação de B em W, tem as bases fixadas aqui do domínio e do contradomínio, a base B do domínio e a base B' do contradomínio. E o que a gente faz justamente primeira coisa, se a gente observar que as imagens dos vetores da base B do domínio são vetores de W. E como são vetores de W, a gente pode escrever esses vetores como combinação linear dos vetores dessa base de W. Então aqui o que a gente está fazendo é escrevendo cada imagem do vetor da base B do domínio como combinação linear dos vetores da base do contradomínio. Então, se eu pegar agora um vetor qualquer, V no domínio, ele é a combinação linear dos vetores da base B. Então, a imagem de V é igual à imagem dessa combinação linear. Mais uma vez, por definição da transformação linear, somas são transformadas em somas e produto por escalar transformadas em produto por escalar. Então, o que eu tenho agora é uma combinação linear das imagens dos vetores da base. Bom, mas mais uma vez a gente viu que pode escrever cada vetor desse e cada imagem dessa como uma combinação linear dos vetores da base do contradomínio. Então, só transformando aqui por as respectivas combinações lineares. Então, já aqui a gente consegue dizer que conseguimos escrever a imagem de um vetor qualquer como combinação linear dos vetores da base, dos WIs, da base B' do contradomínio. As constantes que vão aparecer aqui são justamente os coeficientes, as coordenadas do vetor V com respeito à base B e as coordenadas das imagens de cada vetor da base B com respeito à base B', que são os AIJs. Então, aqui, reorganizando isso, a gente consegue ver que os coeficientes, ou seja, que as coordenadas de um vetor T de V é dada justamente pelo produto da matriz, em que em cada coluna aqui a gente está colocando as imagens de um vetor da base, as coordenadas dessa imagem com respeito à base do contradomínio. Então, isso daqui é o que a gente chama de matriz da transformação T associada aqui às bases B e B'. Base B do domínio, base B' do contradomínio.
Então, mais uma vez, para a gente encontrar e determinar essa matriz, o que a gente faz é pega os vetores da base do domínio, V1, Vn, determinamos as coordenadas das imagens desses vetores. Então, pego o V1 e escrevo as coordenadas da imagem desses vetores. Cada um deles, dessa base. Então, tenho aqui N vetores, né? T de V1 até T de Vn. E eu escrevo cada um deles como combinação linear dos vetores da base do contradomínio. As coordenadas aqui, ou seja, as coordenadas de cada imagem dessa, são a matriz coluna que a gente usa para compor a matriz associada a essa transformação linear. Então, essa primeira coluna aqui, essa primeira coluna são as coordenadas da imagem do primeiro vetor da base B com respeito à base B'. Aqui são as coordenadas da imagem do segundo vetor da base B com respeito à base B' e assim por diante. Então, essa matriz aqui é a matriz da transformação T associada às bases B e B'. Tá? Então, essa matriz ela é simplesmente a matriz que leva as coordenadas da imagem, as coordenadas aqui no domínio, eu multiplico por essa matriz e eu vou obter as coordenadas da imagem com respeito à base B'. Então, vamos pensar aqui no seguinte exemplo. Temos a transformação, domínio R3 e contradomínio R2, transformação linear, cuja lei é dada por t de x, y, z igual a 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. E a gente quer aqui determinar, então, qual a matriz dessa transformação associada às bases B e B'. Então, mais uma vez, o que a gente precisa fazer aqui é, vou olhar para cada vetor da base B, do domínio, e vou calcular suas imagens. Então, vou calcular T de 1, 1, T de 1, 1, 0 e T de 1, 0, 0. Então, aqui, T de 1, pela lei aqui, é 2 mais 1, 3, menos 1, 2. 3 menos 2, 1, mais 4, 5. Então, vetor 2, 5. 1, 0. 2 mais 1, 3. 3 menos 2, 1. E o vetor 1, 0, 0 é o vetor, a imagem vetor 2, 3. Então, o que a gente quer aqui, mais uma vez, é determinar quais as coordenadas com respeito à base B' de cada uma dessas imagens. Então, quero escrever esses vetores como combinação linear dos vetores da base do contradomínio. Então, o que a gente quer fazer aqui é escrever isso como sendo A1 mais A2, 3A1 mais 4A2, B1 mais B2, 3B1 mais 4B2, C1 mais C2, 3C1 mais 4C2. Observe que em cada uma dessas equações aqui, a gente tem a mesma equação que está mudando justamente são os termos independentes. Então, a gente tem aqui A1 mais A2 igual a 2 e 3A1 mais 4A2 igual a 5. Então, a gente pode resolver aqui pelo método que for mais conveniente. A gente pode, inclusive, por exemplo, aqui, fazer uma substituição. Olhando para essa primeira equação aqui, a gente tem que A1 é 2 menos A2. E a gente pode substituir aqui. Substituindo, a gente tem que 3 vezes 2 menos A2, mais 4A2, é igual a 5. Em outras palavras, aqui a gente tem que 6 menos 3A2, mais 4A2, é igual a 5. Ou seja, aqui
o A2 é igual a menos 1. Se o A2 é igual a menos 1, então o A1 é igual a 2 menos menos 1, que é 3. Então, essas duas primeiras aqui coordenadas, a gente simplesmente está encontrando as coordenadas do vetor, a imagem de T de 1 com respeito à base B'. Então, justamente aqui é a matriz 3 e menos 1. Vamos repetir isso para o vetor 3, 1 e repetir também para o vetor 2, 3. O vetor 2, 3. Então, a gente vai resolver esse mesmo sistema aqui. B1 mais B2, que é igual a 2. E 3B1 mais 4B2. Perdão, que B1, B2, a B2 igual a 3. Estou resolvendo isso daqui. E 3B1 mais 4B2 igual a 1. Posso, mais uma vez, resolver usando o mesmo método. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui B1 é 3 menos B2. Substituindo na outra equação, a gente tem aqui 3 vezes 3 menos B2, mais 4B2, é igual a 1. Ou que 9 menos 3B2, mais 4B2, é igual a 1. Ou que B2 é igual a menos 8. Se B2 é igual a menos 8, então B1 é 3 menos menos 8, que é igual a 11. Então isso aqui significa que a imagem do vetor 1, 1, 0, as coordenadas com respeito à base B', justamente a matriz coluna 11, menos 8. Para finalizar, a gente quer aqui C1 mais C2, 3C1 mais 4C2. Isso aqui tem que ser igual a 2, 3. Mais uma vez, repetimos aqui o mesmo argumento que a gente tem aqui. C1 é igual a 2 menos C2. Substituindo, a gente tem aqui 3, 2 menos C2, mais 4C2, é igual a 3. C menos 3C2 mais 4C2 é igual a 3. Então, C2 é igual a menos 3. Mas se C2 é menos 3, então C1 é 2 menos menos 3, que é 5. Então, as coordenadas da imagem do vetor 1, 0, 0, com respeito à B', simplesmente a matriz coluna 5 e menos 3. Então, determinadas essas matrizes, coluna, para a gente montar a matriz que está associada a essa transformação em as bases B e B', a gente simplesmente coloca essas matrizes aqui como coluna. Então, tem 3 menos 1, 11 e menos 8, e 5 menos 3. Então, com isso aqui, a gente define a matriz associada à transformação T com respeito às bases B e B'. Bom, o que é que significa isso? Que a imagem de qualquer vetor, T, X, Y, Z, com respeito à base B', as coordenadas desse vetor podem ser determinadas multiplicando a matriz 3, 11, 5, menos 1, menos 8, menos 3, pelas coordenadas do vetor x, y, z, com respeito à base B. Então, a gente consegue determinar as imagens em termos das coordenadas com respeito à base fixada a partir desse produto matricial. Vamos olhar agora para essa mesma transformação. Tá? Mas no lugar das bases que a gente considerou
Antes, vamos considerar aqui B, base canônica de R3, e B', base canônica de R2. Então, o que a gente precisa fazer é, mais uma vez, calcular a imagem do primeiro vetor, T de 1, 0, 0, que nesse caso é vetor 2, 3, que é 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. A imagem do vetor 0, 1, 0, que é 1 e menos 2, que é 1 vezes 1, 0, menos 2 vezes 0, 1. E a imagem do vetor 0, 0, 1, que é o vetor menos 1 e 4, que é menos 1 vezes 0, 0, mais 4 vezes 0, 1. Ou seja, aqui a gente está definindo, né, calculando de fato as coordenadas do vetor da imagem com respeito à base canônica de R2. 2, 3, 1 menos 2, e menos 1 e 4. Então a gente quer montar então a matriz, nesse caso, com respeito às bases canônicas, B e B', que tem justamente são 2, 3, 1 e menos 2, e menos 1 e 4. Então observem aqui, né, que a matriz da transformação está sempre dependente das bases que a gente escolhe. Né? Os efeitos aqui são diferentes. Depende muito da base, para cada base que a gente escolha, para cada par de bases que a gente escolha, uma base do domínio e uma base do contradomínio, a gente pode ter matrizes associadas diferentes. Define a mesma transformação, mas essa matriz associada é diferente. E justamente porque o sentido dessa matriz aqui é que imagem, as coordenadas da imagem com respeito a essa base B', eu posso encontrar multiplicando essa matriz associada pelas coordenadas do vetor do domínio na base B. Então tem essa dependência aqui para poder satisfazer essa igualdade. Vamos estabelecer agora algumas relações que temos entre a matriz associada a uma transformação com respeito às bases B e B' e a própria matriz. Primeiro aqui vamos considerar o seguinte exemplo. Temos a transformação linear de T aqui, domínio em V contra domínio em W, B é uma base de V, B é uma base de W, sobre a qual a gente tem a matriz aqui associada, essa matriz 3 por 5, que é 1, 1, menos 1, 2 e 3, 2, 1, 1, menos 2, menos 1, 1, 1, 2, 3 e 1. Então, temos essa matriz aqui associada, a matriz 3 por 5. Dessa matriz aqui a gente já sabe, consegue deduzir justamente que a dimensão de V é igual a 5 e a dimensão de W é igual a 3. Lembra que cada coluna dessa matriz é justamente as coordenadas da imagem do vetor da base de V com respeito à base de W. Então nós temos 5 vetores na base de V e temos 3 vetores na base de W. Então aqui, como a matriz da transformação linear é dada por essa matriz 3 por 5, a gente tem que a dimensão do domínio é 5 e a dimensão do contradomínio é 3. Então vamos determinar agora o núcleo e a imagem a partir dessa informação. Então vamos associar essa matriz, usar essa matriz para poder calcular, determinar qual é a dimensão e qual o núcleo, dimensão do núcleo e a dimensão da imagem dessa transformação. Relembremos que o núcleo da transformação linear é simplesmente o subespaço do domínio dos vetores que tem imagem igual ao vetor nulo. Então, observe que se eu pegar um V que está no núcleo, então como o T de V é 0, é o vetor nulo, então, quando eu olhar para a imagem aqui, a imagem disso é 0, 0, 0. Em outras palavras, né? T de V aqui com respeito à base B'
é o 0, 0, 0. Isso aqui significa, então, se a gente for usar a matriz associada, então isso é 0, 0. Então isso é igual a matriz associada B e B' da transformação, vezes V com respeito à base B. Então isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0. Bom, o que é que eu estou dizendo com isso? Que se o V é um vetor do núcleo, então ele é solução, quando eu olho para as coordenadas são solução para a equação matricial aqui, dada por a equação matricial homogênea, dada pela matriz da transformação T. Então, isso aqui significa que B é solução de TB B', x igual a 0. Então, é a solução desse sistema. Por outro lado, se a gente tiver uma matriz que é solução aqui, se eu tenho x é solução, x0 é solução dessa equação, então, justamente satisfaz isso. Se TB' vezes x0 é igual a 0. Mas se isso daqui é verdade, então o vetor V está o quê? V de B é igual a x0, pertence ao núcleo da transformação. Porque justamente a gente vai ter aqui que a imagem de V vai ser justamente 0, 0, 0. Então, se o V está no núcleo, suas coordenadas formam a solução desse sistema. E se a gente tem uma solução desse sistema, a gente tem um vetor que está no núcleo. Então, na verdade, o que a gente quer concluir com isso é que o núcleo dessa transformação é igual ao conjunto das soluções dessa equação matricial ou desse sistema de equações. Esse igual aqui a gente vai colocar entre aspas, tá? Porque lembra que o que a gente tem aqui, o núcleo, é um subespaço de V. E quando a gente está olhando isso daqui, a gente pode estar verificando que isso daqui, na verdade, é um subespaço do conjunto de matrizes, nesse caso aqui 5 por 1. Tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é identificando cada vetor V com as suas coordenadas, para poder estabelecer essa igualdade. Então, não é bem uma igualdade de conjunto aqui. A gente, na verdade, está dizendo que esses subespaços aqui eles são isomorfos. Ou seja, a gente consegue construir um isomorfismo que sai daqui para cá. Justamente o isomorfismo é dado por essa transformação. Tá? Pego o V e levo na matriz de suas coordenadas com respeito à base B. Então, isso é importante porque o que a gente quer não é de fato determinar quem é o núcleo, mas determinar qual a dimensão. E se os espaços são isomorfos, então as dimensões são a mesma. Ou seja, para a gente encontrar a dimensão desse núcleo, basta que a gente encontre a dimensão desse subespaço. Então, a gente tem aqui uma igualdade. Então, a gente precisa encontrar quais são as soluções para esse sistema, ou para essa equação matricial. A equação matricial homogênea. Um dos caminhos para a gente fazer isso é sempre tentar escalonar a matriz à sua forma reduzida, linha reduzida forma escada. Então, a gente pode trocar isso por verificar as soluções de Rx igual a 0. Onde esse R aqui é a matriz linha reduzida forma escada. Então, para simplificar, para a gente encontrar as soluções dessa equação com a matriz associada à transformação T, a gente escalona a matriz e a gente obtém que a matriz linha reduzida forma escada é equivalente.
Então, se é linha reduzida da forma escada equivalente, os sistemas são equivalentes, ou seja, tem o mesmo espaço de solução. Então, a gente vai procurar pelas soluções de Rx igual a zero. Bom, mas a matriz aumentada desse sistema aqui é justamente essa. Tá? Então, se a gente for querer escrever aqui as soluções são da forma, né? Esse sistema aqui, essa matriz aqui é aumentada equivale ao sistema x1 menos 2 terços x4 menos 8 terços de x5 igual a zero, x2 mais x4 mais 5 x5 igual a zero, e x3 menos 5 terços de x4 menos 2 terços de x5 igual a zero. Então, as soluções para esse sistema de equações são, né, se a gente pensar como equação matricial, quiser escrever como matriz com essas soluções, são justamente da forma x1 igual a 2 terços de x4 mais 8 terços de x5, x2 igual a menos x4 menos 5x5, x3 igual a 5 terços de x4 mais 2 terços de x5, e o x4 e o x5 são variáveis livres. Então, as soluções tem essa cara com o x4 e o x5 elementos reais. Então, a solução disso aqui é justamente os vetores que têm essa forma, ou as matrizes coluna 5 por 1 que tem essa forma. Então, esse é o subespaço da solução desse sistema. Mas então o que a gente quer, de fato, aqui é determinar a dimensão desse espaço. Então, a gente quer encontrar geradores para esse espaço. Então, observe, né, que qualquer elemento que pertença a esse subespaço, ele pode ser escrito da forma x4 vezes 2 terços menos 1, 5 terços, 1, 0, mais x5 vezes 8 terços menos 5, 2 terços, 0 e 1. Então, estou escrevendo qualquer elemento daqui. Se eu tenho x pertence a esse, então x é igual a essa combinação linear desses dois vetores. Ou seja, esse subespaço aqui é o subespaço gerado pelos vetores 2 terços, menos 1, 5 terços, 1, 0. E 8 terços, menos 5, 2 terços, 0 e 1. Certo? Então, nesse caso aqui, a dimensão desse espaço aqui, vou chamar esse subespaço aqui de S, das soluções, é igual a 2. Dá para ver que esses dois geradores aqui são geradores linearmente independentes, porque um não é múltiplo do outro. Então, a gente tem aqui que a dimensão desse subespaço é 2. Mas, pelo que a gente viu, isso aqui implica que a dimensão do núcleo da transformação é 2. Então, encontramos aqui a dimensão do núcleo a partir da dimensão desse espaço de soluções. Tá? E agora, para a gente determinar qual é a dimensão da imagem, basta que a gente use o teorema do núcleo da imagem, que a dimensão de V é a dimensão do núcleo de T na dimensão da imagem de T. A dimensão de V, a gente viu que era 5, a dimensão do núcleo é 2, então a dimensão da imagem tem que ser 3. Então, observemos aqui que trocamos a determinar, né, a dimensão do núcleo de uma transformação linear por encontrar a dimensão
do espaço de soluções de uma equação homogênea. E a dimensão do espaço de soluções de uma equação homogênea, se a gente observar, é dada simplesmente pelo grau de liberdade que a gente tem aqui das soluções, certo? Do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente tem um grau de liberdade de 2. Assim, a gente tem duas variáveis, duas incógnitas que são livres. Né? E se a gente relembrar, esse número de incógnitas livres é justamente dado pela nulidade da matriz, que define o sistema, que define a equação. Então, nesse caso aqui, da matriz R, né, que é a linha reduzida da forma escada, por definição, a nulidade da matriz T, BB', que é equivalente. Então, o núcleo, a dimensão do núcleo, é simplesmente a nulidade da matriz associada. Nulidade da matriz associada. Se a gente agora voltar para analisar aqui a dimensão da imagem, o que a gente tem é, lembremos que a nulidade ela é calculada, né, fazendo a diferença entre o número de colunas menos o posto. Nesse caso aqui, o posto, lembremos que é o número de linhas não nulas da matrizinha reduzida de forma escada. Então, nesse caso aqui, a gente tem o posto igual a 3. E o número de colunas da matriz T aqui é 5. 5 menos 3 é igual a 2. Né? Só para a gente relembrar aqui. Então, a gente tem o número de colunas menos o posto. Então, se a gente fizer, né, aqui, nesse teorema do núcleo da imagem, essa analogia, a gente tem que a dimensão de V é igual ao número de colunas da matriz associada. E pelo que a gente acabou de ver aqui, a dimensão do núcleo é a nulidade. Mas a nulidade é o número de colunas menos o posto. Então, o que a gente está dizendo aqui é a dimensão de V, que é o número de colunas de T, ela é igual à dimensão do núcleo, que é o número de colunas de T menos o posto de T, mais dimensão da imagem. Então, a dimensão da imagem de T é igual ao posto de T. Então, a gente pode, tá, relacionar aqui justamente a dimensão do núcleo e a dimensão da imagem com a nulidade e o posto da matriz associada. Então, a dimensão do núcleo é a nulidade da matriz associada e a dimensão da imagem é o posto da matriz associada. Então, recapitulando o que a gente acabou de falar, a gente tem o seguinte resultado. Então, se a gente tem uma transformação linear T de V em W, e a gente tem duas bases de V e W, então a gente pode calcular a dimensão da imagem e a dimensão do núcleo através do posto e da nulidade dessa matriz associada. Então, a dimensão da imagem é o posto e a dimensão do núcleo é a nulidade. Nós fizemos isso para um exemplo, mas a ideia que a gente usou para poder verificar isso no exemplo segue de maneira geral. Tá? Então, vamos supor aqui que a dimensão de V é N, a dimensão de W é M, e a gente vai considerar o sistema linear que é dado por essa matriz associada com respeito a essas duas bases. Então, o que a gente vê é que a dimensão do subespaço de soluções desse sistema é igual à dimensão do núcleo. Tá? Então, sempre que a gente tem um elemento do núcleo, a gente tem uma matriz que satisfaz essa equação, e sempre que a gente tem uma matriz que satisfaz essa equação, a gente tem um elemento do núcleo. Basta considerar o vetor que tem coordenadas dadas por essa matriz, por essa solução. Então, a gente consegue estabelecer aqui um isomorfismo entre o núcleo e o espaço de soluções. Então, para a gente calcular a dimensão do núcleo, é a mesma coisa a gente encontrar a dimensão desse espaço de soluções. Então, a gente tem essa igualdade. A dimensão do núcleo é a dimensão do espaço de soluções. Para solucionar isso,
a gente pode sempre reduzir essa matriz à linha reduzida à forma escada e considerar o sistema equivalente. Então, se R é essa matriz, então a gente, ao invés de considerar esse sistema, essa equação, a gente vai considerar a equação dada pela matriz equivalente, linha reduzida à forma escada. A gente vai chamar de R. Então, vamos supor agora que esse posto dessa matriz seja R. Ou seja, o número de linhas não nulas da matriz linha reduzida à forma escada equivalente é R. Então, na verdade, o que acontece é que esse sistema R de x igual a zero é um sistema que consta de R equações. Tá? R equações. Porque eu tenho somente R linhas que são não nulas para essa matriz. Então, esse sistema aqui, a gente pode escrever ele como sendo R equações. Em que nessas R equações a gente pode escrever também, né? Como aqui está em linha reduzida à forma escada, os pivôs são iguais a 1. E a gente não tem, para cada pivô, os demais elementos da coluna que consta aquele pivô são todos iguais a 0. Então a gente tem aqui as incógnitas que estão fixadas aqui, x1, x2, x3, xr, que são correspondentes aos pivôs. Nesse caso aqui, sem perda de generalidade, a gente está considerando aqui os pivôs aparecem aqui na ordem das colunas, tá? Aparece na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3, na coluna R. Só para a gente escrever aqui e ficar melhor a visualização. Mas, se não fosse isso, a gente poderia ter essas incógnitas aqui em ordens diferentes. Tá? Mas para a gente estar assumindo sem perdas aqui, a gente pode escrever essas variáveis em ordem. Então, se a gente tem o posto igual a R, então a gente tem R linhas não nulas, os pivôs de cada linha são iguais a 1. Então, a gente pode escrever, de fato, esse sistema como dessa forma. Então, a gente tem as R incógnitas, correspondentes aos pivôs, e aqui a gente tem as demais incógnitas que aparecem na matriz com possíveis coeficientes. Né? Como é um sistema homogêneo, então, o que a gente está dizendo aqui, a incógnita x1 pode ser escrita como combinação linear, como combinação, né? É dada em função das demais variáveis, xr mais 1, xr mais 2 até xn, x2 da mesma forma, x3 da mesma forma, xr da mesma forma. Ou seja, aqui, nesse caso, a gente está dizendo que a gente tem n menos r variáveis independentes. Né? E essas variáveis aqui, x1, x2, x3, xr, dependem dessas n menos r variáveis livres. Então, o sistema é dado por isso. Então, em particular, as soluções vão ser dadas justamente por vetores que são dessa forma. A gente tem as n menos r variáveis livres, xr mais 1, xr mais 2, xn, e as demais dependem dessas variáveis livres. Em outras palavras, a gente pode escrever essa matriz solução como combinação linear, né? Colocando aqui o xr mais 1 em evidência, xr mais 2, xn, a gente pode escrever como combinação linear desses n menos r vetores. N menos r vetores, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Análogo que a gente fez naquele exemplo que a gente tinha uma matriz 3 por 5. Então a gente consegue determinar aqui que as soluções têm todas essa forma. Então são combinação linear, nesse caso aqui de n menos r vetores. Se a gente lembrar, então dessa forma aqui a gente vê que esse subespaço solução vai ser o subespaço gerado por esses n menos r vetores. Mas o que a gente entendia como n menos r, esse r aqui era o posto, é justamente a nulidade da matriz associada. Então, a nulidade é n menos r, que a gente acabou de ver com esse argumento aqui, que é a dimensão do espaço solução e que é a dimensão do núcleo. Então, a dimensão do núcleo é a nulidade da matriz. E lembrando que, mais uma vez, a nulidade, esse n aqui, é o número de coluna da matriz, que corresponde à dimensão do domínio. Então, usando o teorema do núcleo da imagem, que a gente tem aqui a dimensão do domínio, que é n, é a nulidade, que é n menos r, onde r é o posto, a dimensão da imagem. Então, a dimensão da imagem é r, que é o posto da matriz. Então, se a gente quer calcular a dimensão do núcleo e a dimensão da imagem, a gente pode calcular aí o posto e a nulidade da matriz associada com relação às bases B e B'.
Outra relação importante que a gente pode estabelecer aqui entre a matriz e associada e as transformações lineares é no caso da composição. Né? Então, imaginemos aqui que a gente tem duas transformações, S de V em W e T de W em U, onde V e W são os espaços vetoriais. E que a gente fixou aqui as bases B1, B2 e B3, respectivamente, dos espaços V, W e U. Então, se a gente fizer a composição entre essas duas transformações, se a gente está compondo T com S, vai ser uma nova transformação de V em 1. Essa composição ela vai ser uma transformação linear, e além disso, a matriz dessa transformação linear da base B1 para a base B3 é o produto das matrizes associadas a T e a S. Ou seja, a matriz da composição é o produto das matrizes associadas aqui, com atenção aqui às bases que foram fixadas, né? B1, B2, depois de B2 a B3. Bom, para a gente verificar, né, que a composição é uma transformação linear, basta que a gente faça aqui, verifique que essa transformação ela leva somas em somas e produto por escalar em produto por escalar. Então, peguei aqui duas constantes reais, lambda e mi, e dois vetores, u e v, em v, quaisquer. Então, se a gente fizer aqui a composição de t com s e aplicar nesse vetor, é a mesma coisa, a gente aplicar t a s de lambda u mais mi vezes v. Como s é uma transformação linear, leva somas em somas, e produto por escalar, em produto por escalar. Então, aqui a gente está separando as somas. Bom, mais uma vez, t também é uma transformação linear. Bom, mas se tem uma transformação linear, a soma de S lambda U mais S mi V é elevada na soma da imagem de S lambda U mais imagem de S mi V. Como S é transformação linear, a gente pode levar aqui o produto por escalar. Imagem do produto por escalar é produto por escalar da imagem. A mesma coisa aqui para mim. Como o T também é transformação linear, a gente pode tirar que imagem da produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Então, a gente pode tirar aqui o lambda e pode tirar o mi. Em outras palavras, a gente está dizendo que essa imagem aqui, t composta com s e lambda u mais mi vezes v, é lambda vezes t composta com s u mais mi vezes t composta com s e v. Ou seja, essa transformação aqui também leva a somas e somas e produto por escalar em produto por escalar. Ou seja, é uma transformação linear. Então, a composição de duas transformações lineares é uma nova transformação linear. E quanto à matriz, basta a gente ver que, por definição, né, o que a gente tem aqui, T composta com S, V na base B3, ou seja, as coordenadas, é a mesma coisa de TSV na base B3. E, por definição da matriz associada, o que a gente tem aqui é a matriz associada vezes as coordenadas de V na base B1. Por outro lado, se a gente fizer o produto das duas matrizes, T aqui com S, o que a gente tem é que esse primeiro produto aqui, por definição, resulta justamente em S de V na base B2. Mais uma vez, por definição dessa matriz aqui, o resultado desse produto matricial aqui é T de SV na base B3, que é T composta com S e V na base B3. Ou seja, essa igualdade aqui, esse termo é igual a esse termo aqui, é igual a esse termo, para quaisquer que sejam, né, quaisquer que sejam V em V. Né? Como isso vale para qualquer V, a gente tem que justamente que essas matrizes aqui, essa e esse produto tem que ser iguais. Tá? Então, a matriz da composta é o produto das matrizes. Aqui no lugar do T é S. Então, T composta com S é o produto da matriz de T vezes a matriz de S. Com as bases aqui, B1, B2 e de B2 para B3. Então, como consequência desse último resultado, a gente tem que, se a gente tiver um isomorfismo linear, e tem duas bases, de V e W, respectivamente, então a inversa também é uma transformação linear, e além disso, a matriz da inversa é a inversa da matriz associada.
Então, o que a gente tem de fato é que T a menos 1 composta com T, né, como a inversa, é a transformação de identidade, e a matriz da transformação de identidade é a matriz de identidade. Então, se a gente faz T a menos 1 composta com T, aqui, né, com as bases, é identidade. Mas pelo teorema anterior, matriz da composta é produto das matrizes. Então, de um lado a gente tem a matriz da inversa, vezes a matriz associada da transformação, é igual a identidade. Ou seja, essas matrizes aqui são uma inversa da outra. E esse aqui é um resultado que é muito útil para que a gente verifique, né, quando é que uma transformação linear é ou não um isomorfismo. Por exemplo, aqui, se a gente tem a transformação de R2 por R2 que é dada por t de xy igual a 3x mais 4y, 2x mais 3y, e a gente quer saber se ela é inversível. O que a gente faz? Se a gente for considerar aqui a matriz dessa transformação na base canônica, é justamente a matriz 3, 4, 2, 3. E o determinante dessa matriz, que é 3 vezes 3 menos 8, é 1, diferente de 0. Então a gente tem que essa matriz é inversível. Bom, mas se a matriz é inversível, a transformação também é inversível. E além disso, a matriz da transformação inversa é a inversa da matriz da transformação. Que nesse caso aqui é a matriz 3, menos 4, menos 2 e 3. Ou seja, a transformação inversa aqui é a transformação 3x menos 4y, menos 2x mais 3y. Aqui nesse caso, considerando as bases canônicas. Então, sempre a gente pode fazer essa associação. Para verificar que a determinada transformação ela é um invertível, basta que a gente determine a transformação, a matriz da transformação, com respeito a alguma base. Nesse caso aqui, a gente considerou a base canônica, por simplicidade. E se essa matriz for inversível, a transformação é inversível. E a matriz da inversa é a inversa da matriz associada. E a partir disso a gente consegue estabelecer qual é a transformação inversa. Por agora é só e até o próximo vídeo.